E aí pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Cauã mais uma vez. E hoje estou aqui novamente para trazer mais um vídeo aqui pro canal. E hoje estarei trazendo um vídeo de reação aqui para vocês. Reagindo a dois vídeos curtos aqui do perfil Catholic Nerd, tá? Que achou de bom tom responder outro perfil que se chama Laizismos, que é um perfil de uma menina que dá opiniões de maneira geral sobre vários assuntos, e ela acabou dando a opinião dela sobre Deus e religião e tudo mais. Ela obviamente não é uma pessoa que se engaja com filosofia da religião, não se engaja assim para estudar sobre esses assuntos, para ter um arcabouço filosófico suficiente para se aprofundar tanto, principalmente na visão tomista, que é a visão do Catholic Nerd aqui, que ele vai expor aqui nessa reação dele, nessa resposta dele. E eu achei que tem alguns pontos interessantes que dá pra gente abordar aqui, e eu vou fazer esse vídeo rápido de reação a esses dois vídeos resposta dele respondendo essa menina. Beleza? Então eu peço que, se vocês gostarem, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar para estar ajudando o crescimento. Então a gente vai começar aqui com a primeira parte do vídeo, e eu vou dar umas pausadas assim para ir ilustrando pontos que eu acho relevante aqui nesse vídeo resposta, beleza? Então vamos começar. Existe, ele é uma péssima pessoa. Não, se Deus existe, você é uma péssima pessoa. Assim, primeiramente, eu Bom, primeiramente que eu não sei de onde que ele faz essa ligação de que se Deus existe ela é uma péssima pessoa, visto que Deus existindo ou não, a moralidade continua objetiva, e objetivamente ela é ou não uma má pessoa ou uma boa pessoa, independentemente da existência de qualquer Deus. Então, vamos lá. não acredito em que Deus exista. Até porque o maior argumento pra ele existir é um livro extremamente antigo que provavelmente foi escrito com o intuito de ficção que foi levado a sério. Se esse argumento fizesse sentido, Naruto também existiria. E quem fala que um livro foi guardado por milênios, que mostra cultos que ainda são realizados e pessoas que realmente existiram, é ficção, ou é burro ou tá fingindo que é. Enquanto as provas Bom, um ponto aqui que ela acabou de citar, né, que a única prova para a existência de Deus seria a Bíblia. Não. Inclusive não existe só o Deus cristão. Nesse ponto ela errou bastante, até porque ela não tem familiaridade com esses assuntos, muito provavelmente. E me parece que ele fez esse vídeo só para meio que dar uma erguida no ego dele perante ao próprio público, porque se ele estuda minimamente um pouquinho de filosofia e tudo mais, ele sabe que ela não se engaja com esse tipo de conteúdo, então não acho que faz nem muito sentido ele fazer esse vídeo resposta, meio que, não sei se é dando a entender que o ateísmo é isso aí, é apenas isso aí, e só se trata disso aí, dessa mesma argumentação, sendo que não. E, bom, ele dizer que a Bíblia é um livro que fala sobre pessoas reais e tudo mais, não quer dizer absolutamente nada. E sobre cultos que ainda existem, até porque ele está desconsiderando totalmente o contexto do qual a Bíblia foi escrito, que era justamente trazendo figuras reais, criando uma mitologização ali em torno dessas figuras e trazendo características míticas para elas, para poder dar um grau de importância e fazer com que elas fossem mais aceitas naquela região específica, naquela época específica, porque era esse o tipo de linguagem que eles se utilizavam. Então ele dizer que, tá falando de pessoas reais e tudo mais, isso aí não quer dizer absolutamente nada, 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 nada mesmo, não prova o mínimo ponto, não dá nenhum tipo de grau de probabilidade a mais porque ele está falando em relação à Bíblia em si. não existir e o universo ser baseado no acaso e regido por leis da física são incontáveis. A ciência, a física nunca conseguiram provar que Deus não existe. Isso é impossível, já que sua existência é uma questão metafísica. A filosofia provou que existe um primeiro motor, uma causa eficiente e um ser necessário. A teologia mostra que isto é Deus. A principal prova de sua existência... Bom, de fato, ele tá certo que a física, as ciências empíricas e tudo mais não tem o papel de provar Deus. Por quê? Porque Deus é seria um ser metafísico, no caso. Então caberia a filosofia discutir sobre esse ser metafísico. Beleza, correto. Agora ele dizer que a filosofia provou que existe um motor imóvel da forma com a qual ele acredita, que é a visão tomista, que provou que existia uma primeira causa eficiente, ou é ingenuidade ou é ignorância, porque não existe isso de provar cabalmente na filosofia, e se ele estuda minimamente um pouquinho de filosofia, ele sabe disso. Então basicamente o que ele está falando, o que ele está querendo dizer, o que ele está querendo demonstrar é que a visão dele está provada e meio que as outras são irrazoáveis, porque é isso que passa, essa imagem que passa, já foi provado, aprovou, sendo que não é porque você criou toda uma teologia, toda uma visão de mundo com linguagem própria, e você, ao apresentar principalmente para pessoas leigas, você não explica nada dos conceitos dos quais só você conhece ali naquele contexto de debate, não é só por causa disso que você realmente provou alguma coisa. Não é só porque você tem uma linguagem própria e tudo mais, da qual você só simplesmente vomita ali no debate contra pessoas que não têm familiaridade com isso, que de fato sua visão é melhor. E basicamente sua visão tá cheia de pressupostos que as outras visões que não concordam com você podem negar facilmente, e pode ilustrar outros pressupostos, como por exemplo negar a mudança em termos de ato e potência, endossar uma filosofia do tempo eternalista em vez de presentista, que é o que mais se adequa com os conhecimentos físicos que temos,
endossar a inércia existencial e tudo mais, dentre vários outros pressupostos, e não necessariamente a pessoa precisa refutar cabalmente os seus pressupostos, até porque, como eu expliquei, na filosofia não existe muito disso, é muita arrogância você dizer algo desse tipo, se tratando de filosofia. Então é isso. Sua visão está cheia de pressupostos que podem ser negados, ilustrados outros pressupostos, porque a plausibilidade da sua cosmovisão de mundo vai depender totalmente da cosmovisão de mundo da pessoa que está interpretando aqueles pressupostos da sua cosmovisão. Então é basicamente isso. Não é a Bíblia, ela é apenas uma maneira que se revela. A principal prova é toda a criação. Mas vamos supor por um tempo que esse ser místico, onipotente, onipresente e onisciente exista. Fechou, chefia. Não, eu não acredito que um ser bom possa deixar que coisas horrorosas como o Holocausto aconteçam. Ah, Laís, mas e o livre-arbítrio? Mas o livre-arbítrio... Caraca, ela previu o que eu ia falar. Se Deus é onisciente, ele saberia que dar o livre-arbítrio para os seres humanos causaria crueldades inimagináveis. Mas ele sabia, e é aqui que você entra em contradição. Porque se fosse... Parte 2 agora. Esse vídeo... Se Deus existe, ele é uma péssima pessoa. Não, se Deus existe, você é uma péssima pessoa. Se Deus é onisciente, ele saberia que dar o livre-arbítrio para os seres humanos causaria crueldades inimagináveis. Mas ele sabia, e é aqui que você entra em contradição. Porque se fosse diferente do que é, se ele negasse a nossa liberdade porque escolheríamos fazer algo que ele não queria, aí sim ele estaria sendo um fucking ditador. Tipo assim, se essa figura de fato for real, ela é simplesmente uma figura autoritária, punitivista e cruel. Se eu preciso seguir um conjunto de regras Bom, basicamente ela tá querendo trazer aqui uma espécie de argumento do mal, que não é uma espécie de argumento do mal, uma formulação de argumento do mal, que eu acredito seja mais adequada. Mas ele nem sequer se esforça para tentar fortificar a visão dela, que ela tá trazendo, para ir bater na visão dela. Não, ele simplesmente interpreta ali da forma que ele acha que é melhor, da pior forma possível, da forma mais cagada possível, e pronto, é nisso que ele bate. Em vez de tentar pelo menos fortificar a visão dela para bater numa visão fortificada. Que isso seria uma posição que seria honesta da parte dele, mas ele não faz isso. Então, basicamente, o que daria para trazer aqui no ponto que ela está falando seria ilustrar que, beleza, o livre-arbítrio, beleza, pode ser que o livre-arbítrio realmente seja valioso, mas o livre-arbítrio totalmente restrito não pode valer tanto desse jeito. Beleza, não precisava acabar com o livre-arbítrio, mas, por exemplo, vamos supor que o livre-arbítrio fosse da maneira que é, o mundo fosse da maneira que é. E houvesse um mecanismo no cérebro de seres humanos que impedissem eles de abusar e matar crianças por diversão. O mundo realmente seria um mundo pior? Obviamente não seria um mundo pior. Então o livre-arbítrio totalmente restrito não pode ser tão valioso a esse ponto. Intuitivamente falando, isso é absurdo. Parece imoral e tudo mais. Não parece que o livre-arbítrio restrito justifica tal barbaridade. E não parece que o mundo realmente seria um mundo pior caso isso fosse um fato, né? Houvesse esse mecanismo e mesmo assim houvesse o livre-arbítrio. Além do mais, a gente pode citar aqui sofrimento desnecessário animal, males naturais e tudo mais. A gente pode trazer todo esse arcabouço argumentativo aqui para a nossa visão, para o argumento e tudo mais, que o ponto dele não trata, porque ele nem sequer, eu não sei se ele sabe, né, se ele tem esse conhecimento da visão ateísta, naturalista o suficiente para fortificar esse argumento dela, para aí sim poder bater. Eu não sei se ele tem esse conhecimento para poder fazer isso, mas ele simplesmente responde da maneira mais cagada possível, e se você trouxer esses argumentos realmente mais robustos, as frases dele ficam totalmente sem sentido. Ele acha correto pra não queimar no fogo por escolha dele, eu já não acho que ele possa ser um ser bom. Mas quem disse que ele escolheu te mandar pro inferno? Você foi feita pro céu. O que aconteceu é que pecamos e o preço do pecado é a morte. Mas Deus não nos abandonou. Pelo seu amor, ele mandou o seu filho único pra ser entregue a Pilatos e crucificado, para que pela sua morte fôssemos redimidos. E pelo... Peraí, beleza. Então você disse que nós não fomos feitos pro inferno. Mas aí, ele não estaria errado a ele aplicar uma punição totalmente desproporcional ao ato da pessoa em si, porque o ato é finito, as proporções do ato são finitas, e ele aplicar uma punição infinita, né, para essa pessoa, ele não estaria ilustrando um desequilíbrio emocional da parte dele? Isso seria realmente justo? Isso parece realmente justo? Tem algum tipo de justiça nisso? Não parece ser o caso. Além do mais, um ser que é onibenevolente, é toda a bondade, é a pura bondade, ele é a bondade em si. Fazendo um negócio desse, nós seres humanos jamais tendo a coragem de fazer tal ato, de punir a pessoa dessa maneira, por mais ruim que ela seja, nós não teríamos coragem de punir uma pessoa dessa maneira. Então, Deus, que seria o puro amor, teria essa coragem? Além do mais, beleza, você não foi feito pro inferno, Deus não te manda pro inferno. Mas espera aí, ele, sabendo de todo o mal que causaria ele deixar uma árvore do conhecimento do bem e do mal, né, a deriva, assim, no meio de pessoas que não sabiam que era maldade, não tinham malícia nenhuma, a mesma coisa de deixar um veneno
na mesa para uma criança, na sala, assim, e ela tomar o veneno e você falar, não, você é culpada, você é culpada. E além do mais, não só você é culpada, mas toda a sua linhagem também vai ser culpada por isso que você fez. Sendo que você é o responsável ali naquela situação. Isso realmente parece algo bom, parece algo legal? Não parece ser algo bom, não parece algo justo, não parece algo legal. Além do mais, tem esse conceito de pecado original que é totalmente tribal e ultrapassado e, nossa, é tão tosco esse conceito de pecado original que não deveria nem mais ser usado ultimamente por visões mais robustas, filosoficamente falando, religiosamente falando, né? E beleza, aí Deus vai lá e manda o seu filho numa época que pessoas não sabiam nem sequer escrever e ler, eram analfabetas, tinha uma linguagem totalmente mitológica, onde esse filho dele tem narrativas extremamente semelhantes com o povo ali daquela época, com personagens mitológicos daquela época, com elementos totalmente parecidos, e é nessa época que ele manda o filho dele que vai pagar pelo pecado de toda a humanidade, é nessa época onde pessoas não sabiam nem sequer escrever e ler. Esse é o plano extremamente brilhante desse Deus. E além do mais, depois de 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos, 5.000 anos, de dezenas de milhares de anos do surgimento da humanidade em si, é isso. Esse é o plano perfeito. E num livro que nem sequer tem uma, uma cópia confiável, nem sequer tem um original, um texto original, é essa a ideia dele. Parabéns, hein? Brilhante ideia. Só uma pequena adição no ponto que eu expus aqui, que basicamente, se ele se deparasse com uma pessoa agindo nos mesmos moldes que Deus agiria nessa questão do inferno, ele acharia completamente desproporcional e completamente absurdo esse tipo de ação, esse tipo de desproporcionalidade. Mas quando é com Deus dele, ele também, acredito que sinta essa questão contra-intuitiva ao se deparar com esse tipo de visão sobre esse Deus, mas ele tenta contornar, porque é a religião que ele acredita. Ideia. Livre-arbítrio, você pode escolher pagar a sua pena com o sangue de Jesus ou com o seu próprio sangue. Mas eu acho de extrema importância que a gente normalize a reflexão e o pensamento crítico sobre todas as coisas, incluindo religiões. Você tá atrasado, a fé sempre esteve conectada com a razão, e eu te mostrei isso. A diferença é que o seu preconceito nunca te deixou enxergar. Bom, aqui ele encerra o vídeo e realmente a visão religiosa, tomista e tudo mais, ela não é ilógica. Muito pelo contrário, ela é bem complexa, bem encaixada, não tem nada de logicamente contraditório. O problema é justamente essa visão tomista de que de fato eles refutaram tudo, que eles estão certos, que eles são o suprassumo da filosofia, sendo que não são. Filosofia não é isso. Não é isso que ele está tentando passar aqui. E basicamente o que ele fez nesse vídeo, o que ele demonstra querer fazer, é bater em cachorro morto, entre aspas. É basicamente isso que ele parece tentar fazer e se engrandecer para o público dele. Então, é basicamente isso, e não é porque a visão dele está conectada com a lógica que, de fato, ela seja verdadeira. Então é isso, esse vídeo que eu gostaria de estar trazendo aqui para vocês, reagindo à parte 1 e à parte 2 desse vídeo resposta dele. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima.